Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à terceira disciplina do nosso curso Java 8 para o Web. Se você chegou até aqui, significa que você fez as nossas disciplinas, a primeira e a segunda, que são fundamento da tecnologia Java. Ressalto que caso você esteja assistindo esse vídeo e não tenha feito essas disciplinas, o conteúdo delas é de fundamental importância para o aprendizado dos assuntos que vão ser apresentados aqui. Então recomendo fortemente que você conheça a nossa primeira e segunda disciplina. Perfeito? Bem, o que vai tratar nessa nossa terceira disciplina, JTE, persistência de dados com JDBC e Hibernate. JTE é a abreviação para Java Enterprise Edition, a edição do Java que trabalha com ambientes corporativos. O que vem a ser um ambiente corporativo? Você desenvolver sistemas corporativos para empresas. É basicamente isso. Resumindo, é isso. É o Java para você desenvolver aplicações comerciais, aplicações para empresas. É esse o Java Enterprise. Mas aí você me pergunta, professor Sampaio, e os assuntos que foram vistos na primeira e na segunda disciplina servem para quê? Serve também para a mesma coisa. Só que eles têm um ambiente basicamente desktop. Então, concentrado em desenvolver aplicações para rodar numa estação de trabalho. A partir daqui, a gente começa a ver como é que a gente desenvolve aplicações para trabalhar atendendo a N estações de trabalho, usando a web como plataforma de software. É esse o foco a partir da nossa terceira disciplina. Perfeito? Então nós vamos começar estudando a nossa unidade 1, arquitetura JEE, e nossa primeira videoaula será a web como plataforma de software. Vocês, como bem sabem, já utilizam a internet há muitos anos, seja no celular, seja no tablet. É muito comum você navegar na internet hoje. E o principal serviço de navegação na internet é a web. Talvez você não perceba, mas quando você abre o browser no seu celular, você abre o browser no teu desktop, você está acessando a web, que é um serviço da internet. E o que vem a ser web? Uma definição dela, a gente pode perceber aqui no slide. É um dos serviços mais populares da internet para acessar informações, assistir vídeos, realizar compras, obter lazer, realizar negócios, etc. E nós percebemos que a web, desde o seu ambiente estritamente hipertexto, lá de 95 para cá, evoluiu. Tanto que hoje se fala de as versões da web. Antigamente nós tínhamos a web 1.0, que era basicamente um cliente web acessando informações de um servidor web via protocolo HTTP. Isso é chamado de web 1.0. Aí chegamos a um segundo momento que essa interação de um cliente apenas buscar informações de servidor, ela altera um pouco com a web 2.0 quando você começa a ter serviços como YouTube, onde você publica vídeo, como o Twitter, onde você manda mensagens de texto, como blogs, que você começa a publicar informações. Aí chega a web 2.0, que é a web que tem conteúdo. É a web onde o usuário final fornece conteúdo a ela. E a web 3.0, que muitos chamam de web semântica, é essa web com muito conteúdo fornecido pelo usuário, ela começa a ser minerada, ela começa a ser utilizada, essas informações fornecidas aos usuários, para os mais variados assuntos, pesquisas de opinião, pesquisas de comportamento, os trending topics que estão hoje na internet, enfim, aí já diz que a gente está trabalhando com uma web semântica. Como essa terceira disciplina não é uma disciplina de web, eu vou fazer só essa abreviação do que vem a ser web para você entender o ambiente corporativo onde você vai fazer aplicações em Java. Perfeito? Nesse próximo slide, a gente percebe o seguinte: quem organiza a web? A W3C, The World Wide Web Consortium, é um consórcio internacional no qual organizações filiadas, uma equipe em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a web. A missão do W3C é, abre aspas, conduzir a World Wide Web para que atinja todo o seu potencial, desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam o seu crescimento de longo prazo. E conforme vocês podem observar aí, aparece a imagem do seu fundador, Tim Berners-Lee, que é o pai da web, é um físico britânico, muito renomado, acadêmico, e ele que desenvolveu a web, em colaboração com outros colegas, ele desenvolveu o início da web e fez um consórcio, a W3C, sem fins lucrativos, que define os padrões da web. Perfeito? Tendo entendido isso, quais são os padrões W3C? O que a W3C normatiza que deva ser seguido na web?
que os fabricantes devam seguir. O W3C desenvolve padrões e diretrizes para a web. Desde 94, o W3C publicou mais de 110 desses padrões, denominados recomendações do W3C. Principais recomendações do W3C: o HTML5, CSS3 e Ajax, para você trabalhar com design web e aplicações. O URI e HTTP, para trabalhar com arquitetura web. RDF, SparkL, OWL, Scores, para trabalhar com web semântica. XML esquema, XSLT, XSLFO, para trabalhar com XML. HTTP, XML, SOAP e WSDL, para trabalhar com web services. CSS Mobile, XHTML for Mobile, web para dispositivos. Browsers e CMS, navegadores e ferramentas de autoria. Então você percebe, pelas principais recomendações da W3C, que os padrões tecnológicos definidos por ela são utilizados de ponta a ponta, desde como fazer conteúdo até a troca desse conteúdo. Então a W3C ela normatiza isso, ela informa como deve ser feito, quais são os padrões que as empresas que trabalham na web devem seguir. Inclusive nós temos um vídeo chamado Web Standards for the Future da W3C, eu recomendo que você assista, ele está em inglês, mas de qualquer forma dá para você entender a percepção do que eles estão querendo apresentar. A URL está aí destacada no slide e eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo. Perfeito? Então, tendo essa noção da web, a web como plataforma de software, o que é que nós temos então? Nós temos, conforme a gente pode perceber aí no slide, na web como plataforma, os softwares funcionam pela internet, sem a necessidade de estar instalados nos dispositivos pessoais, como computadores, tablets, celulares, etc. Ou seja, em vez de eu me preocupar em fazer código Java na minha estação de trabalho para rodar na minha estação de trabalho, agora eu me preocupo em fazer código Java na minha estação de trabalho e publicar esse código Java na nuvem. É isso. Deixo esse código na nuvem. Esse código na nuvem vai rodar onde? Vai rodar em servidores. E quem é que acessa esse código na nuvem? Os mais variados dispositivos, os usuários que estão pendurados no tablet, nos smartphones, nos computadores pessoais. Aí eles acessam o teu código que se transformou num serviço na nuvem. Ele acessa teu serviço na nuvem. Essa é a ideia da web como plataforma de software. E qual é a vantagem de trabalhar a web como plataforma de software? Tem várias vantagens, como eu vou listar para você agora. As aplicações web de hoje em dia já possuem regras de negócio bastante complicadas. Codificar essas muitas regras já representa um grande trabalho. Além dessas regras, conhecidas como requisitos funcionais de uma aplicação, existem outros requisitos que precisam ser observados pela infraestrutura. São eles: persistência em banco de dados, transação e acesso remoto, web service e gerenciamento de thread, gerenciamento de conexões HTTP e cache de objetos, gerenciamento da seção web, balanceamento de carga, etc. Os itens acima destacados são chamados de requisitos não funcionais. Então o que a gente pode perceber no slide que acabou de ser apresentado? Quando você vai desenvolver software, já existe uma complicação natural, que é você fazer o levantamento de requisitos, que a gente chama de requisito funcional, ou seja, o que se quer daquele software. Fazer esse trabalho já toma bastante tempo, já é uma complexidade que você tem que lidar. Além dessa complexidade, imagine você ter que lidar com a complexidade de requisitos não funcionais. A questão de transações, quantos usuários utilizando aquele serviço ao mesmo tempo, gerenciamento de thread, pool de conexão com banco de dados, questão de segurança, enfim. Se você puxar tudo isso também para você desenvolver, o seu trabalho não vai sair nunca. Então, desenvolver software para o ambiente corporativo, é importante que você faça essa distinção. Você se concentra no software, na parte de requisitos funcionais. A parte de requisitos não funcionais vai ser especificada em um ambiente na nuvem, um ambiente corporativo, e quem vai trabalhar com essa especificação prover suporte para você que está publicando seu código lá. Então, acaba que o desenvolvedor de software ele não se responsabiliza, não fica sob sua responsabilidade também lidar com mínimos detalhes de requisitos não funcionais. Claro, isso pensando no desenvolvimento corporativo padrão, seguindo os padrões internacionais, numa empresa de porte. Claro que se você está trabalhando numa empresa pequena, onde você é o desenvolvedor, você vai ter que fazer tudo. Vai configurar servidor de banco, servidor de web, vai configurar segurança, vai configurar tudo. Mas se você está trabalhando num ambiente escalável, com estruturas de desenvolvimento, enfim, aí sim vai ter uma equipe ou uma pessoa pelo menos responsável só por lidar
com essas configurações específicas de requisitos não funcionais. Perfeito? E aí, voltando ao assunto web como plataforma de software, qual é o padrão da W3C para desenvolver software para web? Não tem, ele não especifica um padrão, você tem que usar essa linguagem para desenvolver software. A W3C não especifica isso. Ele especifica como você apresenta conteúdo e como você distribui conteúdo. Como você gerencia também esse conteúdo. Mas como fazer o serviço para web, ele não especifica. E aí surgiram várias soluções de mercado para você ter a web como plataforma de software. Tem várias soluções. As principais, sob o meu ponto de vista, são 3. Java, família de tecnologia Java, que é muito mais do que uma linguagem de programação, é um framework de desenvolvimento, como eu falei desde o início do curso, lá da primeira disciplina. Temos o .NET, concorrente direto do Java, e temos o PHP. Então essas soluções oferecem uma série de especificações que, quando implementadas, podem ser usadas pelos desenvolvedores para tirar proveito e reutilizar toda essa infraestrutura já pronta. Então qualquer uma dessas soluções de mercado atende a sua necessidade? Atende. Qualquer uma delas. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Não é foco do curso aqui ficar listando qual é a vantagem e desvantagem de cada uma. Nosso foco é aprender o Java. E aqui na terceira disciplina aprender o Java Enterprise, o Java corporativo. Mas cada um dessas tecnologias tem as suas vantagens e desvantagens. No próximo slide eu falo um pouquinho mais delas. Então o Java Enterprise, que é da Oracle. O JTE consiste de uma série de especificações bem detalhadas, dando uma receita de como deve ser implementado um software corporativo. O .NET Framework, da Microsoft. O .NET Framework é uma plataforma de desenvolvimento popular para a criação de aplicativos para Windows, Windows Store, Windows Phone, Windows Server e Microsoft Azure. A plataforma .NET Framework inclui as linguagens de programação como C#, Visual Basic, a CLR e uma ampla biblioteca de classes. E também nós temos o PHP, do PHP Group. É uma linguagem de script rápida, flexível e programática de propósito geral utilizada para o desenvolvimento web. Aí você pode me perguntar, professor Sampaio, qual dessas tecnologias eu devo aprender? Recomendação, sugestão, aprenda bem o Java. Saber as outras tecnologias é um adicional, é um conhecimento que na hora que você tiver um outro colega com o mesmo conhecimento é um diferencial que você tem, sem sombra de dúvida. Mas aprender o Java e todas essas nuances já demandam um tempo tão grande que, enfim, se você tiver a oportunidade de aprender outras tecnologias, aprenda. Mas a primeira eu diria, aprenda bem o Java, tá? Que ele te dá todo o ferramental para você desenvolver software em qualquer ambiente que você precise. Perfeito? Então, tem um exercício que eu coloquei aqui, questão de concurso, só para a gente testar os conhecimentos de web que eu acabei de passar para você, ok? Vamos lá, vamos ver a questão. Sobre a www, é correto afirmar que, item 1, foi desenvolvida por Tim Berners-Lee, no CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear em Genebra, na Suíça. Perfeito, item 1 correto. 2. Os usuários da web utilizam hiperlinks, textos destacados ou gráficos em um documento da web que, quando clicado, abre uma nova página da web ou seção da mesma página apresentando o conteúdo relacionado. O item 2 também está correto. Item 3. Para acessar a web e visualizar o seu conteúdo, há necessidade de utilização de um navegador web. Perfeito. 4. Todas as páginas da web são armazenadas em servidores locais e replicadas para um único servidor central em cada país onde a internet é liberada para a utilização. A 4 está na cara errada, né? Então, a resposta correta, item D, apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula introdutória de Java Enterprise. Até nossa próxima videoaula. Um grande abraço.